Vamos falar sobre o G7. Lula embarcou hoje pela manhã para o Japão, onde acontece a reunião, né, dos 7 países mais ricos do mundo, e com participação do Brasil depois de 14 anos sem participar. Então, assim, um momento bastante histórico. E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa participação, sobre o G7 em si. Conta para gente, professor. Então, vou falar um pouquinho da história do G7, tem que ser rápido porque nosso tempo é curto, mas o G7 surge em 1975. A iniciativa do grupo foi do então presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, um homem de direita, não é? Então ele reúne o que na época foi chamado dos países mais industrializados, né? Não são as 7 maiores economias, como você pode falar. Por que a China não está se é a segunda? Então, eles não podem usar esse recurso, que é os 7 mais ricos, os 7 maiores PIB, não. Eles usam o termo 7 mais industrializado. Mas, na verdade, nem isso também já não é mais verdade. A China é muito mais do que o Canadá, a Rússia também, etc. Né? Mas são, eu digamos assim, é um bloco de países imperialistas liderado pelos Estados Unidos com países subimperialistas, como Alemanha, França, Inglaterra, Itália é muito pequenininha para ser, etc. Né? Tem Japão, tem Canadá. Né? Então ele foi formado, esta reunião que ocorre amanhã é a 49ª, a primeira foi 16, 17 de novembro de 75, amanhã começa a 49ª, e é preciso contar um detalhe. O G7 teve uma época que virou G8, e às vezes a gente, na nossa memória, não lembra, mas nós estamos aqui para relembrar. Em 91, acabou a União Soviética, e ela era governada por um cara muito ligado ao imperialismo estadunidense, que era o Boris Yeltsin. 6 anos depois, em 97, eles tomaram a decisão, o grupo do G7 da época, de convidar a Rússia para integrar com direito a voto, membro pleno. O Brasil vai como observador, e já foi outras vezes. Eles convidam outros países. A Rússia entrou no G8 na reunião, na cúpula de 1998. De lá até 2014, então aí passaram-se 16 anos, a Rússia foi membro do G8. Só que o Putin vence a eleição em 2000, as coisas começaram a mudar. Mas o que aconteceu em 2014 que eles então expulsaram a Rússia e ele voltou a ser G7? Foi aquele processo que deram um golpe lá em fevereiro de 14, nós já comentamos muitas vezes, mas a Rússia entrou na Crimeia, anexou a Crimeia com apoio da população, que fez um plebiscito, 98%, e aí eles não aceitaram isso, então eles expulsaram a Rússia e ele voltou a ser G7. Bom, esse bloco diz que eles detêm 46% do PIB da Terra. Mas isso não é verdade. É verdade assim, é uma falsa verdade. A forma de medir o PIB, chamado PIB per capita, você pega o PIB do país e divide pela população. Os Estados Unidos têm 350 milhões. A China tem 1,5 bi. Então, mesmo o PIB chinês sendo um pouco menor, o PIB nominal, quando você divide por 1,5 bi, ele dá um valor per capita menor que os Estados Unidos. Isso não vale nada. O que vale é o PIB, chamado de paridade de poder de compra. Ou seja, o que um chinês faz com $100 na mão e o que um nova-iorquino faz com $100 na mão? Nada. Né? Não compra nada, não paga nada de aluguel, nada. Na China, o cara é quase rico com $100. Não porque lá os salários sejam achatados. O custo de vida, em geral, não é elevado. Né? Então, o poder de compra é alto. Então, nesse sentido, essa turma aí dos ricos, né, dos imperialistas, eles detêm só 32% do PIB de paridade de poder de compra, ou seja, 68% estão com outros países. Então, essa é a situação deste bloco. Agora, o Lula, a presença do Lula lá, até lembrou da música, né? A presença do Lula, olha, a gente tem que tirar chapéu para o Lula. Tinha um programa, eu não sei quem que era, o cara, eu tiro o chapéu, né? Veja, o Lula vai lá, ele vai defender a paz na guerra da Ucrânia. Aqueles 7 que estão lá vão tirar um documento pela guerra infinita, vão mandar mais armas, eles vão
eles querem, na verdade, é uma guerra contra a Rússia. Não é o que eles estão ajudando a Ucrânia, eles estão tentando arrebentar a Rússia. Não é? Então, olha, haja coragem desse nosso líder brasileiro, novo cavaleiro da esperança, o novo Mandela vivo. Ele vai, na cara dos caras, ler um documento pela paz. Né? Claro que eles vão pressionar o Lula. Eu recebi muito zap hoje, professor, será que ele vai capitular? Não vai capitular de jeito nenhum, ao contrário, ele vai ser duro. Claro que vai usar uma linguagem diplomática, não vai ofender ninguém, né? Mas ele vai fazer aquilo que se espera de um líder de verdade, que é a paz. A paz sem nenhuma pré-condição. Porque para você sentar para negociar a paz, se você impõe isso, não vai ter. O Zelensky tem falado, não, eu também quero fazer conversa de paz, desde que a Rússia devolva as 4 províncias e a Crimeia. Isso não vai acontecer. Pode acontecer posterior, depois das negociações, se é que vai acontecer, eu acho até que não vai. Né? A Ucrânia perdeu a guerra, a Rússia já atingiu todos os seus objetivos. Né? Então é uma situação de impasse. Eu não sei como está nosso tempo, mas eu preciso dizer sobre a guerra na Ucrânia também, que já que nós fizemos um gancho, a Rússia atacou Kiev em resposta, porque a Ucrânia agora, achando que é toda poderosa, porque está cheio de arma enviada pelo Ocidente, a Ucrânia agora está atacando dentro do território russo pequenas cidades e matando gente na Rússia. Então, a guerra se trava em território ucraniano. Então, ela fez essa provocação, a Rússia reagiu e atacou Kiev, sempre que possível, nunca em alvos em civis, mas na infraestrutura. O que é, estou dizendo isso porque não é pela quantidade de destruição dos mísseis. Acontece que o sistema de proteção da Ucrânia, fornecido pelos Estados Unidos, OTAN, é chamado sistema Patriot. O sistema Patriot é um sistema antimísseis. Os mísseis, digamos, do adversário, do inimigo, chegam, eles lançam e abatem no ar. Acontece que o mesmo sistema Patriot está sendo usado desde a primeira agressão ao Iraque em 1991. Ele não passou por um processo de revitalização, desenvolvimento e modernização. Resultado, dizem os especialistas que de cada 10 mísseis que chegam, ele consegue abater de 3 a 5. Os outros 5 passam. A Rússia detém hoje o maior sistema antimísseis já conhecido na humanidade. É o S-400, que já está sendo substituído pelo S-500. Este está na Venezuela já, esse sistema, né? E muitos outros países, na Síria, né? Então, esse sistema abate 9 de cada 10 que chega. Às vezes até os 10, né? É um sistema moderníssimo. Então, mostra que os Estados Unidos, apesar de serem a maior potência econômica, militar, etc., eles estão perdendo terreno na questão tecnológica. Então, essa é a situação que o Lula vai enfrentar. A guerra não vai parar, não vai sair um apelo pela paz ali naquele documento, ao contrário, vai sair um forte apelo para que a guerra continue e eles vão dar mais dinheiro e mais armas para a Ucrânia. Vamos acompanhar como será, então, a presença de Lula nas reuniões do G7.